Chegamos aqui à segunda aula do nosso treinamento e nós aqui vamos ver as três principais classificações dos leilões que acontecem diariamente em todo o Brasil. Vamos lá, aumentar um pouquinho aqui a fonte para facilitar a leitura de vocês aqui no nosso mapa mental. O mapa mental é muito bacana, né? Porque a gente tem uma classificação estruturada de todo o conhecimento. Depois vocês podem pegar aí, fazer suas anotações, fica bem fácil de estudar. Vamos lá, leilões judiciais ou asta pública. Que leilões são esses? São os leilões realizados pela justiça, tá bom? A justiça, ela dentro de um processo, dentro de um procedimento judicial, esse bem, ele vai, né, o bem que vai ser leiloado, ele vai penhorado, nós já vimos esse termo, a penhora, é feita uma restrição desse respectivo bem, e a partir do momento que é feita essa restrição, quem tem esse bem não pode mais vender, né? Ele fica restrito. Por exemplo, se a gente está tratando do imóvel, ele fica restrito à questão do imóvel, na matrícula do imóvel, com essa restrição. Então, é impossível da pessoa vender esse bem, né? No leilão de bens móveis, há também a penhora, e a penhora ela fica registrada na documentação por exemplo, do bem móvel, como por exemplo o veículo, tá bom? Vamos lá. Na questão do bem móvel, por exemplo, material, é lançada a penhora, mas não tem uma documentação própria, mas a pessoa que é possuidora daquele bem, ele fica como fiel depositário. E se aquele bem se perder depois, ele fica responsável pelo ressarcimento daquela dívida, tá bom? O leilão judicial ocorre quando o imóvel é leiloado por decisão judicial a fim de quitar uma dívida e o dinheiro é usado para pagar o credor, tá bom? Então o dinheiro aqui ele é usado para pagar o credor daquela determinada dívida, tá? E a gente tem aqui os leilões das varas cíveis ou vara comum, tá? E da vara federal e da vara trabalhista. A gente vai ver aqui algumas diferenças entre essas respectivas esferas da justiça. Uma difere da outra, uma é diferente da outra, e nós vamos ver aqui por que acontece, né, isso. Vara cível ou vara comum, tá? Quais são os exemplos de leilão de vara cível ou vara comum? Leilão de execução por dívida de condomínio, por exemplo, a pessoa está devendo o condomínio e quando ela não faz o pagamento, essa dívida ela fica sujeita a um processo judicial e o condomínio, através do síndico, promove essa execução do condomínio com o respectivo advogado, um processo judicial, e esse condomínio ele deve ser pago para que o apartamento ele não vá a leilão, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ficar sem pagar condomínio durante 5 anos, claro que aquele valor ali de condomínio ele será pago pelos outros condôminos, né? Então, há um rateamento. Então, por exemplo, a dívida de condomínio ali, o condomínio é de R$ 1.000 todo mês. Por que é de R$ 1.000? Porque se for ratear as despesas do prédio, do apartamento, ali, do conjunto de apartamentos, a das áreas comuns, né, para pagar, por exemplo, para pagar a água que o condomínio usa, para pagar os empregados, se tiver porteiro, tudo isso vai sendo ali feito pela dívida de condomínio, né, pelo condomínio. O condomínio serve para isso, para pagar, por exemplo, a energia do prédio, se tiver elevador, a energia ainda é maior, né? Outra questão também, muito comum, processo por dívida de contrato não respeitado. As partes fizeram um contrato, uma das partes não pagou aquele respectivo processo, aquele respectivo contrato, e o que aconteceu? A questão aqui do contrato não foi respeitado e a parte deve pagar sim aquela dívida do contrato, por se a decisão judicial for nesse sentido, né? Então, são também muito comuns em vara civil comum acontecer esse tipo de ação por dívida de contrato não respeitado. Depois, a ação de indenização do consumidor também é muito comum, ou seja, uma determinada empresa teve um problema lá com o seu cliente, o cliente entra com uma ação indenizatória, a empresa não paga devidamente o processo, né, a execução do processo, e há uma penhora de um determinado bem de uma empresa, por exemplo, uma empresa que tem lá uma copiadora, né, tem uma indenização de R$ 1.000, não pagou, o oficial de justiça vai lá, ele entra dentro da empresa, lança a penhora sobre o respectivo bem e aquele bem depois vai a leilão, né? Uma disputa de bens, de pagamentos, ali por disputa de lances
para as pessoas que estão concorrendo com o leilão. Quem comprar, quem arrematar o bem por um maior valor, ficará dono daquele outro bem, daquele bem que foi a leilão, por exemplo, da copiadora, e vai lá na empresa e vai fazer a retirada junto com o oficial de justiça, e aquela copiadora passa a ser do arrematante. Tá bom? Outra razão muito comum na vara civil, a falta de pagamento de IPTU, por exemplo. Né? A pessoa tem que pagar o IPTU todo ano, o IPTU não é pago, e nesse caso aqui, esse IPTU ele é cobrado na justiça sobre aquele respectivo imóvel. E se a pessoa, né, que é o proprietário do imóvel, deixar de pagar o IPTU por muito tempo, a prefeitura ela entra com uma ação, né, ação de cobrança, tá, de IPTU. E essa ação de cobrança de IPTU ela vai dar origem, né, a um determinado leilão, caso esse imóvel não pague a sua dívida de condomínio. Isso vai causar um problema para o proprietário. Né? Então é melhor ele pagar o IPTU para evitar a ação de cobrança de IPTU e evitar que o seu imóvel vá ser leiloado na justiça. Essa ação de IPTU tem muita ação de IPTU, tem muita ação de condomínio também. E essas ações, prioritariamente, elas são ações que acabam promovendo o leilão do respectivo imóvel. Tá bom? Agora vamos ver o da Justiça Federal, por exemplo, leilões de dívidas de INSS. Uma determinada empresa não paga a dívida de INSS. A Procuradoria Federal, né, da União, ela entra com o processo, tá, de cobrança também desse respectivo INSS. E caso esse passo não seja feito, é feito o pagamento da dívida, a cobrança da dívida de INSS é feita, tá? Isso está na vara federal, tá bom? Isso ocorre dentro da vara federal. Também aqui há leilões de crimes federais, né? Você deve ter ouvido falar, aquele determinado bem, de um helicóptero, de um determinado contraventor, enfim, ele vai ser leiloado em função do processo da vara federal, tá bom? Isso ocorre também com muita frequência no Brasil. E, por fim, os leilões da vara trabalhista, que eu acho excepcionais, tá? Porque a vara trabalhista ela tem uma característica diferente, que ela tem a natureza, essas ações, ela tem a natureza alimentar. Tá? E a natureza alimentar, ela faz com que os bens na Justiça do Trabalho tenham descontos excepcionais, excepcionais. E uma outra coisa, às vezes mais do que 50%. E uma outra coisa também, que são muitos lotes realizados, né, de uma vez. Tá? Isso aqui é porque os leilões da vara do trabalhista, eles são leilões, aguarda esse nome aqui, ó, unificados. Né? Eles são realizados de uma vez só e com um monte de lote. Imagina lá uma determinada região, qual é a primeira região, a região do Rio de Janeiro, os processos trabalhistas todos, né, tem várias ações trabalhistas andando em trâmite no Brasil inteiro, e de uma vez só, apartamentos, materiais, mercadorias, tudo isso aí vai sendo leiloado de uma vez só. E na vara trabalhista também, né, é para, vamos dizer, pagar as dívidas, né, isso aqui, trabalhista. Tá? Isso aqui, por isso que os leilões acontecem. Então, tem gente que gosta de só entrar no juízo da vara trabalhista e vai dizer o seguinte: não, eu não tenho pena de arrematar imóveis, né, de empresas que estão descumprindo o seu contrato trabalhista. A pessoa gosta disso porque está fazendo até um objeto social aí da sua arrematação. Está, né? Tratando a arrematação como mais uma questão de justiça também do que simplesmente um negócio. Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Aqui são as principais diferenças entre os leilões, né, da vara civil, vara trabalhista, vara federal. E aqui a gente está falando do leilão judicial. O leilão judicial, uma outra coisa que o leilão judicial também tem, gente, que é importante você saber é o seguinte, olha, ele tem de ter, tá, menor concorrência. Por que acontece isso, Luiz? Por que tem menor concorrência? Simples de você entender. No leilão judicial, a gente precisa de uma análise técnica mais criteriosa para arrematar, até porque a gente tem mais elementos para fazer essa análise técnica. A gente tem um processo judicial, tá? E esse processo judicial, se você aprender a fazer todas as verificações necessárias, você se torna um perito
nesse tipo de processo judicial, esse processo judicial ele pode sim resultar no seu sucesso, tremendo sucesso na sua arrematação, tá bom? Isso aqui é muito bacana, porque muita gente foge do processo judicial achando que o leilão judicial é mais complicado. Olha, não vou dizer mais complicado, mas ele é mais técnico do que o leilão extrajudicial. E por ser mais técnico, ele tem uma necessidade de investigação um pouco maior, tá bom? Nos leilões extrajudiciais, são aqueles realizados fora da justiça, entrando aqui um pouco nesse mérito também, que é importante, já que nessa aula. Nós vamos ver os leilões de iniciativa particular, como a gente falou na última aula, sobre esses leilões que acontecem, né, por empresas, ou até também, gente, não acabei não falando e vou falar aqui, famílias, né? Famílias. Por exemplo, uma determinada família tem lá, né, uma prataria, móveis, empresa, aquelas famílias tradicionais que tem lá, né, milhões de reais em bens, né, bens assim de obras de arte, enfim, eles podem fazer um leilão de iniciativa particular também para fazer caixa, né? Às vezes está precisando resolver um negócio, uma questão particular, e o leilão particular é rapidinho, né? O leiloeiro ele promove lá, faz o leilão, praticamente um show, né? Ele promove aquele leilão com as obras de arte, enfim, e vão lá aquelas pessoas que são os colecionadores, pessoas que entendem de obra de arte, vão lá e arrematam aqueles bens e ganham muito dinheiro com esses bens também, né? Às vezes ele arremata num leilão e depois já põe para vender em outro leilão, né? Já compra baixo naquele leilão, já bota para vender no outro leilão, isso acontece também, né? Fazer um flip, né? Um flip de leilão, né? Isso é interessante. O leilão volta de novo para ser arrematado, o bem ele volta novamente para ser arrematado e a pessoa faz o bem, ou ele vende o bem também, né? Mercado aberto, né? O que é isso? Leva para aquelas lojas de antiguidade, obra de arte, enfim, e é vendido, né? E até, gente, muita coisa acontece até para o mercado externo também, tá? Determinados bens de ordem de arte, obra de arte, eles têm um mercado externo excepcional e quem conhece disso faz negócios assim excepcionais, porque compra em real e vende em dólar, né? Então, e vende bem em dólar. Então, tem muita gente que entende obra de arte e faz a vida trabalhando somente com isso. Os leilões fora da justiça são leilões dos bancos e financeiras, exemplos, né? Ou de iniciativa particular. Eles têm, por exemplo, o contrato de alienação fiduciária, redigido pela Lei 9.514/19, que é uma lei que principalmente você vai ter que entender melhor no artigo 27 dela, tá? 27, que fala muito bem ali a questão de qual é o procedimento do leilão, tá? E o leilão fora da justiça, ele acontece da seguinte forma, ele acontece fora do ambiente judiciário, mas tem uma regulamentação legal, né? Ele não acontece no processo, mas ele tem uma regulamentação legal. Então isso é legal a gente entender, porque o leilão